Eu sou Robson Oliveira e essa é a aula número 2 lá de criação de landing pages totalmente do zero, um curso 100% gratuito que eu estou fazendo aqui neste canal. Basicamente, nós estamos fazendo esta página que você está vendo aí, e nessa aula específica nós vamos aprender a criar as artes de apoio, ou seja, nós vamos fazer duas artes de apoio para poder incrementar aqui, para que esse vídeo não fique muito longo e, obviamente, para que você consiga ir já digerindo as informações e ir construindo a sua landing page aí da sua casa. É por isso que você deve se inscrever neste canal, para você não perder nenhuma novidade a respeito de criação de sites, landing pages, para você aprender a faturar bastante nesse nicho. Mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, se tornar um web designer profissional que de fato ganha bem nesse nicho, trabalhando totalmente de casa, com liberdade de tempo geográfica, o link do meu curso, galera, vai estar aqui embaixo, não percam, clica lá. Todos os outros vídeos, eles vão ficar disponíveis aqui nessa playlist, vai ficar fácil de você identificar, tá? É só você ir lá nessa playlist, se você ainda não tiver assistido a primeira aula, assiste a primeira aula, depois você volta aqui, porque esse vídeo é uma continuação, é um curso gratuito que eu estou fazendo aqui, hein? Olha o foguete! Agora, pegando já uma referência, eu vou então agora criar a arte de fundo para essa parte. E o que acontece? Ele tem, obviamente, as suas diferenças de proporção e as suas próprias peculiaridades. É, na verdade, a parte mais importante do site, porque é a parte mais chamativa. Eu achei interessante essa referência porque ela tem as características que eu gostaria. Eu vou replicar principalmente a questão aqui do estilo de luz, que eu achei bem interessante, e esses símbolos de fundo. Porque nesse caso eu vou adaptar para a realidade, porque como eu tenho um símbolo muito chamativo, eu vou aproveitar para poder me basear nisso. Deixa eu só reorganizar aqui as minhas camadas. Uma decisão sábia e até mais prática, que seria justamente eu pegar essa informação, colocar aqui no fundo, por trás do Leandro, aumentar isso aqui, colocar os brilhos. E este título, eu vou jogar aqui para frente, eu poderia simplesmente vir aqui, aumentar ele bem e colocar um blur. Essa imagem aqui, obviamente, ela não vai ficar desse jeito. Vou aumentar ela aqui bastante. Lembrando que eu preciso considerar o meu fundo. Seria esse aqui, então essa parte, ela já está ocupada. Ciente disso, eu vou perceber que a partir daqui eu posso fazer o que eu quiser, não é? E eu vou pegar aqui ó, a imagem do Leandro, que no caso eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou colocar aqui, justamente por conta até dá. É porque tinha que ser essa imagem especificamente, que é a imagem que estava no briefing que a galera pediu. Deixa eu jogar para cá. Eu vou então pegar a imagem do Leandro aqui. Esta imagem aqui, a minha ideia seria girar ela, só que eu não tenho certeza se eu vou usar ela aqui. Vocês vão entender por quê. A ideia vai ser utilizar esse fundo aqui mesmo. Deixa eu subir bem aqui, para poder dar a entender que ele está fazendo uma palestra. Ctrl U aqui para dessaturar totalmente essa imagem. E eu gostaria de pegar os pontos de nível dela para deixá-la com um pouco mais de contraste. Assim, exatamente, porque aí no caso ela já vai ficar um pouco mais nessa pegada dessa imagem minha de referência, que é totalmente em preto e branco. Eu posso também jogar uma outra camada aqui, colocar um cinza e mesclar ele até encontrar um tom que eu consiga manter a estrutura, mas sem ficar tão pesada. Eu acho que isso aqui ficou interessante. Eu ia colocar borramento aqui, mas eu acho que eu vou colocar borramento somente nas bordas. Deixa eu aumentar o tamanho dessa imagem aqui. Na verdade é mais fácil jogar ela para cá mesmo. Deixa eu tirar essa linha daqui. No caso, essa aqui é a minha linha guia, né? Então é melhor tirar todas de uma vez. Eu vou pegar essa imagem aqui, vou recortar ela. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Ele tem que estar muito bem mesclado com essa parte. Muito bem recortado aqui. Deixa eu ver se eu tirei o dedo dele. Não, não, não. É isso mesmo. Para poder parecer que ele está entrando aqui nessa informação. Eu vou também mexer no nível dessa imagem aqui. Com essa imagem de trás, é porque essa imagem especificamente aqui, ela não dá muito recorte. O que eu estou querendo dizer com recorte? É porque quando a imagem ela é mais fechadinha, é porque essa daqui ela tem toda uma abertura, então ela tem muito vazamento. Eu preciso pensar bem no que eu vou colocar atrás para não ficar estranho. Deixa eu ver como é que ela fez aqui. Ela colocou isso aqui e foi fazendo... Opa! Ela colocou isso aqui e foi tirando em cima e embaixo. Eu poderia fazer igual e fazer o seguinte, ó, eu poderia colocar um aqui desse lado e colocar um outro aqui, ó. Que aí eu mantenho a estrutura e ao mesmo tempo eu vou diminuir a opacidade disso aqui, na verdade dos dois, é melhor já diminuir a opacidade dos dois por igual, diminuir a opacidade dos dois por igual e já ir fazendo a retirada. Aqui eu posso retirar, selecionei o errado de novo, vamos lá, volta com isso aqui. Será que foi necessário ter tirado esse 65, esse aqui está 65 agora também. Só que eu ainda não estou totalmente satisfeito por conta da imagem de fundo. Deixa eu só verificar se a imagem de fundo está com granulação. Se ela não tiver, eu vou colocar uma granulação agora. Filter,
Noise, Add Noise. Essa granulação vai me ajudar a ter o efeito que eu preciso. Vou colocar um fundo aqui, vou diminuir essa opacidade. Essa imagem brilhante eu vou jogar mais para cá. E agora que vai começar a bagunça das cores, porque no caso eu preciso que essa imagem esteja aqui, com a skin amarela, que eu tô me confundindo. Então agora eu sei que essa daqui é a cor principal. Isso. Só que eu preciso jogar ele para cá. E essa pontinha que tá sobrando aqui, ó, eu vou tirar ela na marra com o meu pincel. Bem melhor. Eu gostaria de diminuir um pouquinho aqui a parte de baixo, então eu vou com o meu pincel, vou tirar um pouco aqui também. E aí vem a parte mais importante, que é a parte dos brilhos. Vou começar pegando dessa cor e vou colocar então, atrás aqui do Leandro, vou criar uma camada nova, que é uma camada de brilho. Gostei disso. Vou trabalhar essa imagem aqui do Leandro também. Vou vir aqui em Filter, Camera Raw. Vou aumentar um pouquinho a textura. Mexendo no Clarify, mas é pouca coisa. E eu vou fazer também, mas esse efeito eu gosto de deixar ele por último, porque ele ainda está muito bugado. Eu vou colocar um Inner Shadow. Na verdade, não, peraí, é isso. Amarelo. Deixa eu diminuir um pouco o size, a opacidade e o distance. Aumenta a opacidade de novo. No modo de mesclagem que eu vou resolver isso. Aqui, ó, achei. Vou colocar 2 Inner Shadows desse lado aqui agora. Aumenta a opacidade. Vou colocar aqui, ó, ponto de luz. Eu vou colocar mais um ponto de luz agora. Vou duplicar isso aqui. Nesse caso aqui, a luz ela tem que vazar dos dois lados. No caso, a luz ela tá pedindo para vazar dos dois lados, só que tá acontecendo um problema, que é justamente tá duro que essa luz. Essa luz ela tá muito dura, e luz dura não é uma coisa muito legal, né, gente? Convenhamos. Vamos voltar aqui, vamos aumentar então aqui o tamanho disso. Do amarelo a gente aumenta o size, porque no rosto tá ficando bom, mas no braço não. Entendo que você está buscando um resultado mais uniforme. Eu vou então duplicar esse modo de mesclagem aqui, só que desse lado aqui, para não ficar uma coisa estourada, eu vou aumentar o distance dele, e vou diminuir a opacidade. E vou colocar um pouquinho mais de alaranjado aqui, porque nesse modo de mesclagem, ele tá dando problema. Eu acho que vou ter que fazer a mesma coisa com o outro lado também, que é dar um pouquinho mais de cor. E aí, apesar de que você esteja mudando um pouquinho a tonalidade de cor no geral, no resultado final ele fica da maneira como você quer, porque você tem um tom de azul aqui que estava esverdeando muito a situação. Não estava ficando uma coisa muito legal. Vou ter que fazer o mesmo truque que eu fiz lá, colocando um recorte de cor. Inverter a máscara. E aí, nos pontos mais importantes, eu preciso que essa luz esteja relativamente, tá? Só que bem pouco. Que ela esteja um pouco mais intensa. Aqui embaixo vou precisar? Acho que não, hein? Cara, o efeito é muito da hora, né? O efeito ele fica muito legal, não? Talvez a luz aqui esteja um pouco exagerada. E a galera vai reclamar disso, eles com certeza reclamam. Eles sempre reclamam, diminui um pouco a intensidade, essa luz está muito forte. Aí você não precisa deixar a luz também, né, gritante. Eu vou diminuir também de novo mais aqui a opacidade. Só que nesse caso eu acho que essa luz aqui ela tá fazendo sentido. Eu vou diminuir, na verdade, a opacidade das outras luzes. Porque aí você tem um recorte melhor, sem necessariamente queimar a imagem, entende? E essa percepção também ela é muito importante para que você não tenha uma imagem que vai ficar estourada. E aí eu posso até inclusive aumentar a opacidade dessa aqui de novo, porque essa daqui ela vai ser minha galinha dos ovos de ouro. Se bem que uma das coisas mais interessantes aqui estava sendo justamente a intensidade antes, porque a intensidade estava dando recorte correto de luz. E aí ajuste, galera, ajuste, não tem como, não sei que não é uma matemática pronta. Deixa eu colocar mais aqui, ó, para poder vir aqui nessas partes, para ficar entendido. Vou tirar um pouquinho do azul aqui dessa imagem. Ctrl U, pegar aqui um tom de azul, diminuir. Eu quero também melhorar um pouco o nível dele. Esse ponto de luz de trás vai aumentar mais. Será que isso aqui vai ser necessário? Acho que eu tô achando que eu vou deixar isso aqui para a arte de baixo, hein? E aí, o que eu vou fazer? Essa arte aqui, ó, na hora que ela sai, ela perde efeito. Vamos deixar ela mais... Aí, ó, melhor. Essa aqui ainda dá para manter. Eu vou colocar um pouquinho de... Escurecer um pouquinho essa parte aqui, trazendo tons de quase preto. Diminuir um pouquinho aqui a opacidade. E, para além disso, eu posso colocar um gradiente aqui, mas nesse caso, vem aqui, ó, você coloca um gradiente, que vai vir de baixo para cima. Eu vou aumentar aqui. Essa parte de baixo sumiu. Vou fazer o seguinte, então. Vamos diminuir isso aqui. Porque o gradiente ele acaba escurecendo demais, ó. Na hora que eu tiro ele, vamos editar ele aqui. Porque o gradiente aqui ele tem que ter um pouco mais de recorte. Então, deixa eu ajustar um pouquinho mais para cima. E agora nós podemos voltar lá com a logo para ver se deu certo.
Ela não pode atrapalhar de jeito maneira. Tem mais um detalhe aqui que é o seguinte. Eu estou percebendo que existe mais um ponto de luz aqui, ó, que ele vem de cima para baixo. Ele é concentrado em um dos lados, ele aumenta aqui. Só que ele pode ser um outro modo de mesclagem um pouco mais leve, que é só para dar um... Olha, gostei disso aqui. Ela deixou totalmente sem cor e foi um dos efeitos interessantes. Vamos de novo? Tira aqui, põe aqui... Aqui, ó, isso. E agora, pequenos ajustes finos. Essa imagem do Leandro tem mais um detalhe que geralmente eu gosto de colocar, que é o Blur Gallery. Que eu vim aqui em Filter, Iris Blur. Essa logo eu tenho que deixar ela bem para cá, bem menor. E eu acho que ficou melhor do que com isso aqui. Eu vou deixar essa arte aqui para colocar lá na arte 01. Que no caso lá ela vai ter mais utilidade do que aqui. Bom, feito isso, vamos verificar de novo. Lá na minha página. Vir aqui em configurações da página, estilo, vou colocar então essa imagem nova. Essa imagem ela tem um fundo, então essa imagem não, desculpa, essa seção tem um fundo, por isso que não está aparecendo. Vou então voltar aqui, ó. Vai ser a posição superior ao centro, repetir, não repetir, conter. No caso a cor aqui está específica, eu vou conseguir eu vou ter que mudar aqui também a cor de fundo para que ela fique com um fundo infinito. Tá ficando interessante. Tá ficando bem interessante. Continuando a nossa saga, vamos fazer então a arte que vai funcionar aqui para o meu primeiro quadradinho, que seria esse aqui, aulas semanais com o Leandro Ferrari. Eu precisava de algumas informações que eu ainda não tinha. Então, vou começar aqui. Trouxe os meus insumos. Qual que é a ideia aqui? Obviamente, respeitando as características aqui da nossa referência. Eu vou tirar essa outra aqui da frente, que eu tenho que colocar o material respeitando essa parte esquerda aqui. Eu vou colocar o Leandro tocando aqui nessa tela. Nesse caso, eu vou diminuir isso aqui. Eu acho que eu vou colocar isso aqui da direita para a esquerda, que eu acho que não. Vamos deixar assim mesmo, que eu acho que vai ser melhor. Eu vou precisar aumentar essa informação tanto embaixo quanto em cima. Então, vou fazer uma geração de imagem aqui. Isso aqui é bem simples de ser feito. No caso do Photoshop, basta você aumentar para a direção que você precisa, que nesse caso é para cima e para baixo aqui. Vou colocar um Generate Expand. Na maioria das situações, geralmente é uma geração muito satisfatória. Não é sempre que é 100% satisfatório, não. Muitas das vezes fica bem satisfatório, assim. Quando é para essa geração expandida. Diferente de coisas específicas que tem no meio da tela. Tá vendo que eu consegui um resultado bem legal aqui, bem satisfatório? Esse aqui não ficou legal, não. Esse ficou muito bom. Vai ser esse. Ctrl S aqui. Tem uma minha geração. A minha imagem totalmente expandida, ela fica disponível para eu colocar aqui. Então, eu vou criar, na verdade, um mockup, porque eu gostaria que o Leandro estivesse aqui nessa tela, para parecer que ele está sendo assistido por alguém. Melhor dessa maneira, né? Eu vou, então, criar aqui um shape. Vou fazer aqui um shape seguindo esse tamanho aqui, basicamente. Esse shape eu vou colocar como mockup Leandro. Vou tirar aqui a borda já está em 0. Vou transformar em objeto inteligente, converto o Smart Object. E aí, transformado em objeto inteligente, eu vou diminuir, na verdade, a opacidade para ficar bem visível. Eu vou fazer, então, ele seguindo aqui as características desta tela. Porque essa imagem foi gerada por inteligência artificial, então, ela tem um pequeno errinho lá em cima, que você vai entender, que é essa curvatura aqui, ó. Então, o que eu faço? Faço isso aqui, vou vir aqui, vou colocar um Warp, e aí eu faço ele seguindo as características desta curvatura aqui também, que é para poder ficar exatamente na mesma sintonia. As demais informações já estão dentro do que eu espero, dentro do que eu preciso. Feito isso, eu vou aumentar a opacidade aqui, no mockup aqui, no caso. Ctrl S, eu vou abrir aqui o meu mockup, e aqui dentro eu vou trazer a minha informação. Que nesse caso eu tenho essas 3 imagens aqui. Deixa eu ver qual delas que vai funcionar melhor. As 3 estão como objeto inteligente. Essa daqui eu acho que vai ficar melhor como a imagem principal. Aí eu venho e coloco ela aqui. Ela não ficou 100% retangular, mas não tem problema, até porque isso aqui é só um detalhe. Eu preciso mesmo que ela fique dessa maneira. Vamos primeiro ver se ficou legal, se dá para pelo menos utilizar, porque a imagem ela não precisa ter o máximo de definição, pelo menos não neste momento. E aí eu tenho outras que seriam outras apresentações aqui. Pode ser interessante eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou tirar o que está do lado de fora. Ele não vai me deixar pegar. Bom, vou ter que deixar assim mesmo. Aí eu tenho essas outras imagens aqui. E agora que vem o trabalho de composição aqui, porque eu preciso compor com essas 2 imagens. Sem, em momento algum, perder as características que eu tenho aqui. Tanto essa quanto esta. Pode ser legal eu colocar como se uma delas estivesse à frente aqui, ó. Eu vou aumentar essa imagem. Vou colocar ela com um borramento. Ele vai ficar aqui flutuando à frente com uma opacidade menor. Eu posso inclusive ver se eu colocar ela com outro modo de mesclagem pode funcionar melhor. E ficou legal, deu certo. Mesma coisa para essa de cima. Vou reutilizar o modo de mesclagem e as informações. No caso desse aqui, ó, ele vai ficar atrás da tela.
atrás da tela e do personagem. Vou colocar até menos modo de mesclagem aqui, que é para ficar bem evidente do que se trata. O modo de mesclagem utilizado aqui foi Screen. Eu vou então fazer uma máscara aqui, que é para poder recortar o entorno do meu personagem. Vou vir aqui em Background e vou ver se eu selecionando o subjeto, se dá para eu fazer isso automaticamente, que aí vai ficar mais rápido. Consegui. Vou voltar aqui na minha máscara, pegar a cor preta e tirar a informação aqui. Eu tenho a característica que o fundo dessa imagem aqui está em cores que eu não gostaria. Eu vou inicialmente já colocar isso aqui em preto e branco, melhorar a questão do contraste. Eu acho que a perda de tons médios aqui estraga um pouquinho a imagem, que ela fica com uma saturação muito grande nos tons escuros. Já não fica muito legal, sabe? Aí acontece um efeito que é um efeito, na verdade, comum de acontecer, que é você perde totalmente a informação. Parece que tá uma coisa vazando aqui, que tá meio errado. Deixa eu fazer um modo de mesclagem menos agressivo, que consiga, ao mesmo tempo, ser o melhor dos dois mundos. Só que tá difícil, ter que ser o normal mesmo, porque eu só diminuo a opacidade. Eu acho que assim vai funcionar melhor. A imagem aqui, eu já vou colocar um borramento nela. Filter. Iris Blur, ótimo. Eu tenho uma imagem aqui do Leandro, mas essa imagem ela vai ir para os próximos tópicos. Ela não vai ser utilizada agora. Eu vou então vir aqui numa imagem, criar uma nova máscara. Deixa eu aumentar aqui. Um tom aqui eu vou colocar... Deixa em preto mesmo, que eu acho que vai combinar melhor com o fundo lá. Agora vai faltar luz. Eu vou aproveitar que eu já tenho essas luzes amarelas criadas, que no caso essa vai ser a cor principal. Eu vou pegar tanto a luz quanto a logo. Que nesse caso você faz um reaproveitamento de informações. Esse amarelo aqui, eu vou jogar ele aqui para cima. Ele aqui, na verdade. O ponto de luz aqui ficou muito grande. Vamos diminuir isso aqui. Jogar ele para cá. E aí a gente já vai pegar aqui para poder recortar essa imagem, visualizar como que está ficando. Como o fundo e essa cor aqui estão muito parecidas, eu vou ter que colocar esse aqui no cinza mais claro, que é para que nós tenhamos contraste e consigamos ver melhor. O que está aqui na imagem mesmo, o que vai ser utilizado na imagem vai ser isso aqui. E aí o que eu observo? Eu observo que essa imagem está muito para baixo. E são essas características que é importante que nós nos atentemos. Não é verdade? Vou subir isso aqui. Tem que subir o mockup também. Será que eu deveria tirar o Gaussiano Blur aqui? O Gaussiano Blur aqui vai ter que ser bem menor. E na questão da logo... por um momento pareceu que a logo estava bem casada aqui, mas a logo está mais prejudicando do que ajudando. O Gaussian Blur aqui, eu vou mexer nele, vou jogar ele mais para baixo aqui. Esse brilho talvez tenha ficado um pouco intenso demais. Aqui ficou melhor, hein? A questão dessa tela, esse screen aqui, ele não tá ruim, necessariamente. E aí que tá um detalhe interessante. Quando você faz essa questão, se você percebe que vai poluir ou que vai aumentar demais a complexidade, nunca é bom pôr, porque aí você trabalha com aquela lógica de que mais é menos. Essa informação aqui, cara, tá legal, mas... é porque tem isso aqui, ó, isso aqui tá prejudicando tudo. Talvez eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar colocar aqui acima da minha tela principal um ponto escuro, porque aí esse ponto escuro ele vai me ajudar a ter mais controle aqui de como que eu tô separando essas informações. Tem que ser mais escuro do que isso. Tá vendo? Que você aqui no caso consegue criar um pouquinho mais de contraste, e aí esse contraste ajuda você contar o que você tá querendo passar. Que aí eu fecho aqui as informações sem prejudicar o que já está ali estabelecido. E esse ponto de luz eu tenho que diminuir ele mais. Talvez eu devesse fazer uma coisa aqui, que seria colocar uma borda. Então, simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a referência de cor aqui da logo. Vamos diminuir o tamanho do pincel. É porque o que eu quero aqui? Eu quero basicamente criar uma borda aqui em cima para poder criar uma separação mais evidente. E aí esse tom escuro aqui, ele continua sendo necessário. Talvez a escolha do print não esteja funcionando. Já sei. Então, eu preferi simplesmente alterar o print, porque dessa maneira, acabou que isso não funcionou, galera. Não funcionou, mas funcionou de jeito nenhum. Vamos então só deixar esse outro aqui em cima, que aí fica aqui. Uma última coisa que eu posso fazer aqui é, aproveitando a questão da coloração, fazer um recorte de cor aqui. Esse aqui ficou bom. Peraí, deixa eu ver os outros. Esse ficou legal, hein? Mas tem que ser total mesmo. Dá pra deixar o amarelo um pouco mais escuro. Bom, melhor. Na verdade, eu preciso pegar um highlight aqui. E agora faz sentido. Deixa eu fazer uma coisa importante. Nesse caso, é tirar a cor total aqui e aumentar os níveis para dar mais contraste. Não funcionou. Vamos diminuir um pouco o Gaussian Blur dele. Dá para deixar com. Porém, aqui eu vou tirar um pouquinho alguns detalhes aqui. Isso, agora sim. Diminuir o tamanho aqui desse pincel. Essa informação tá por cima? Como é que é? É a própria máscara. É porque ele passou aqui. A gente entende essa. É a máscara desse aqui.
E nesse aqui eu posso pegar o blur dele, pegar um pouquinho mais para cá, que eu acho que tá muito. Prontinho. Tá dando um degrau aqui. Esse degrau é por quê? É a própria característica da imagem. Então, como isso está acontecendo, vamos fazer melhor aqui e vamos tirar isso aqui, ó. Essa questão aqui do leão desse lado mais atrapalhou do que ajudou. Então, vamos tirar isso aqui, colocar um pouquinho de cor desse lado aqui também. E ele acabou ficando... Vou deixar assim por enquanto.